Olá, boa noite. Está no ar o debate Rede TV IG com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Estão presentes os 5 candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm direito de participar. São eles: Antony Garotinho, Luiz Fernando Pezão, Marcelo Crivella, Tarcísio Mota e Lindbergh Farias. Este debate terá 5 blocos, 2 com confronto direto entre os candidatos. Nos outros 2, os candidatos vão responder às perguntas de jornalistas da Rede TV e do IG, com participação também do jornal O Dia. Já na 5ª rodada, haverá tempo para as considerações finais. Uma comissão vai analisar os pedidos de direito de resposta, que serão dados apenas em caso de ofensa pessoal. Desde já, peço aos senhores candidatos que, por favor, esperem o final da fala do adversário antes de pedir o direito de resposta. A Rede TV transmite este debate ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Pela internet, é possível acompanhar nosso debate nos portais da Rede TV e do IG. Vejam as regras deste primeiro bloco. Candidato pergunta para candidato. A ordem será definida agora, em sorteio. O candidato sorteado poderá escolher a quem fará pergunta, mas não poderá perguntar para quem já respondeu. Desta forma, cada candidato fará apenas uma pergunta e dará apenas uma resposta. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e 30 segundos. Haverá ainda 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. O penúltimo candidato a perguntar terá que se dirigir necessariamente a quem ainda não perguntou nem respondeu. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e pedir gentilmente que cumpram o tempo combinado. Aos convidados na plateia, peço, por favor, que evitem as manifestações para não atrapalhar o nosso debate. Vamos ao sorteio, então, do primeiro candidato a perguntar nesta noite. Lindbergh Farias, o senhor pode escolher para quem deseja dirigir a sua pergunta. Eu pergunto ao candidato Pezão. Candidato Pezão, o senhor conta a sua história na televisão, mas oculta uma parte. Depois que saiu da prefeitura de Piraí, o senhor virou o braço direito do Garotinho. Foi secretário de governo de Rosinha Garotinho. Foi indicado por Garotinho para ser vice do Sérgio Cabral. Por que o senhor esconde essas informações? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Senador Lindbergh Farias, eu não escondi, está no meu site, o senhor pode ver ali a minha trajetória. Me orgulho muito dela, fui prefeito de Piraí durante 8 anos, cumpri meus 8 anos de mandato. Na minha reeleição tive 86% dos votos, né? Pude fazer a boa política pública na saúde, na educação, né? Com referências, com prêmios de gestão internacional, e me orgulho muito dessa minha trajetória. Pude trazer e cheguei aqui pelo meu trabalho. Vim ajudar ao governo e tentar fazer a boa gestão pública. Eu me surpreendo muito, senador Lindbergh Farias, do senhor questionar e não debater, né, os problemas do Estado e não avançar. O senhor que largou a sua prefeitura com 5 anos de mandato, né, onde eu tive a oportunidade de levá-lo a mais de 85 cidades desse Estado para ajudá-lo na sua campanha, senador, e o senhor trazer um tema desse para o debate. É lamentável que a gente não aproveite esse momento para discutir, né, o que o Estado do Rio pode estar avançando, né, mas eu me orgulho muito da minha trajetória, da onde eu saí e aonde eu cheguei, pela minha dedicação às boas políticas públicas. Candidato, o senhor tem 1 minuto para réplica. Me desculpe, candidato Pezão, mas os eleitores têm o direito de saber a trajetória de cada um. O senhor tem um slogan de campanha que fala que a mudança só começou, mas o senhor começou lá de trás. Escondeu a participação no governo Garotinho e está escondendo o governo do Sérgio Cabral, está escondendo o Sérgio Cabral no seu programa de televisão. Roda, roda, são os mesmos nomes. Garotinho, Pezão, Sérgio Cabral, César Maia. É a mesma turma que está no governo há mais de 16 anos. Quem é que estava por trás do governo do Garotinho? Era Sérgio Cabral, deputado Eduardo Cunha, deputado Jorge Pisciani,
Quem é que está por trás do governo do candidato Pezão hoje? São os mesmos. Sérgio Cabral, deputado Eduardo Cunha, deputado Jorge Pisciani. É possível construir um novo caminho. O Rio de Janeiro foi o epicentro das manifestações de junho do ano passado. As pessoas querendo mudanças. Não podemos ficar com esses nomes aí. É possível construir uma nova política no Rio de Janeiro. Candidato, mais 1 minuto para a sua tréplica. É lamentável, senador, o senhor que teve todo o apoio dessas pessoas que o senhor acabou de relacionar e virou senador. Eu entendo a sua posição hoje aqui de começar com esse ataque. O senhor que esperava crescer nas pesquisas e a gente vê o quanto que está fazendo falta todo esse apoio de todos os prefeitos que o apoiaram, aonde o senhor teve a oportunidade de conhecer o Estado do Rio. O senhor até começou a fazer uma caravana para conhecer o Estado, se elegeu senador sem conhecer o Estado do Rio de Janeiro, e, infelizmente, não conheceu nem a sua cidade. Eu acho que esse muro que o senhor vem falando tanto não deixou o senhor conhecer a Rodilândia, Nova Iguaçu, a Figueira, a Lagoinha, Todos os Santos, os bairros onde nós estamos urbanizando e ajudando Nova Iguaçu a crescer. Muito obrigada, candidatos. Vamos ao sorteio do próximo a perguntar. Será Garotinho. O senhor pode escolher para quem quer perguntar. Eu vou fazer a pergunta ao meu querido senador Marcelo Crivella. Primeiro, eu quero agradecer a você, eleitor do Rio de Janeiro, que tem me recebido com tanto carinho nas ruas, que tem me colocado em primeiro lugar nas pesquisas, reconhecendo o governo humano, voltado para as pessoas, voltado para aquelas pessoas que mais necessitam de governo, diferente do governo atual, que faz um governo elitista. Minha pergunta, senador, é sobre mobilidade urbana. Qual é o seu plano? Meu plano, Garotinho, eu estou muito preocupado com a mobilidade urbana no nosso estado do Rio de Janeiro. Candidato, 1 minuto e meio. Começou agora? Perdão. Sim, por favor. Eu estou muito preocupado com a mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro, porque nós temos, já de décadas, um movimento pendular que agoniza o nosso povo. Todos os dias, nós precisamos trazer de São Gonçalo, pessoas para virem trabalhar na capital, onde se encontram cerca de 40% dos empregos formais, público e privado com carteira assinada. Esse trânsito nas mesmas vias está insuportável. Nós precisamos melhorar a linha de trem, os trens urbanos. Isso é um legado, desde a época, começou com Dom Pedro II, plana, com curvas amplas, mas nós precisamos fazer investimento. Nós precisamos comprar novos trens, custam 10 milhões, uma composição de 4 vagões, precisamos de 200, dá 2 bilhões de reais, precisamos investir 2 milhões de reais, não, de dólares, perdão, 2 milhões de dólares por quilômetro. Temos aí cerca de 700 quilômetros de malha, mais 1,5 bilhão. Aí acabaríamos com todas as passagens de nível, teríamos sinalização, poderíamos diminuir o intervalo dos trens e aumentar a velocidade com conforto, aí poderíamos atrair muito mais passageiros. Olha, Garotinho, há 30 anos atrás eu era engenheiro do Estado. Naquela época nós transportávamos 500 mil passageiros por dia e já sonhávamos em transportar 2 milhões. Continuamos transportando 500 mil. Então, o governo atual dá subsídio para os ônibus, mas não investe nos trens. Antônio Garotinho, mais 1 minuto. Este governo atual é o governo das empresas de ônibus. São os grandes empresários que financiam a candidatura do candidato oficial. E, para isso, deixou-se de investir no metrô, deixou-se de investir nos trens, que, de fato, como o senador falou, estão abandonados. Implantou-se uma perseguição terrível contra o transporte alternativo. As pessoas que compraram uma van para poder dirigir, para trabalhar, estão sofrendo nas mãos de um Detro e de uma Secretaria Municipal de Transportes arrogante. Então, senador, nós também concordamos no investimento nos trens, mas nós queremos levar o metrô de superfície para a Baixada Fluminense e, finalmente, fazer a linha 3, porque aqui no Rio de Janeiro eles pularam. Era 1, 2, 4, esqueceram a linha 3, levando de Itaboraí, através do Comperj, refinaria que nós lutamos, até Niterói. Candidato, mais 1 minuto para a sua tréplica.
Eu concordo que o Estado do Rio de Janeiro tomou uma decisão estrategicamente equivocada. Nós gastamos cerca de 7 bilhões de reais por ano em subsídios. 85% desses subsídios vão para os ônibus. Isso não pode continuar, o trânsito é caótico, as pessoas estão sofrendo muito no trânsito. A linha 3 já é, eu diria, uma realidade, porque o governo federal já está fazendo os editais. Mas concordo também de que é preciso humanizar a questão das vans e tratar melhor os taxistas que, com as obras na capital, não têm onde parar. A mobilidade urbana é realmente uma grande preocupação, é uma aflição. Nós não podemos continuar dando ênfase ao sistema de trem. E, simbolicamente, devemos evitar também que nas agências reguladoras hajam nomeações políticas. Não tem nada contra Paulo Melo, mas a irmã dele está como conselheira de uma agência. Pelo simbolismo que isso traz, é péssimo para a classe política do meu Estado. Muito obrigada, candidatos. Vamos ao sorteio do próximo a perguntar, e é Marcelo Crivella. Continuamos com o senhor, a quem deseja perguntar. Eu queria perguntar ao senador Lindbergh. Lindbergh, eu vi e fiquei muito triste com uma propaganda que na televisão me parecia, eu posso estar errado, se tiver você me corrija, desqualificar nossa gente sofrida e valente que vieram do Nordeste construir o Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria que você expressasse o seu sentimento sobre isso. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Eu agradeço a pergunta, senador Crivella. Na verdade, foi um programa de rádio do candidato Pezão que eu me senti atingido porque desqualificava o nordestino, zombava do sotaque do nordestino. Eu sou nordestino, sou paraibano, tenho muito orgulho de ser nordestino, mas eu acho que é um desrespeito com milhões de nordestinos que trabalham e constroem o Rio de Janeiro. Mas não é só isso, senador Crivella. O senhor também está sendo vítima, como eu, de uma campanha sórdida de telefonemas, uma central telefônica. O TRE tomou uma decisão para que essa central telefônica pare com as suas ligações criminosas, uma ligação que, na verdade, travestida de uma pesquisa para me difamar e para difamar o senador Marcelo Crivella. Foi o mesmo grupo que atuou em Itaboraí, a mesma empresa, no caso em Itaboraí, para ajudar o candidato do deputado Eduardo Cunha. É uma campanha suja, eu nunca vi uma campanha como essa no estado do Rio de Janeiro. Agora eu vou fazer uma campanha limpa, discutindo propostas, projetos, chamando a atenção do eleitor do Rio de Janeiro, que é possível construir um novo caminho na política do Rio de Janeiro. Eu quero ser um governador que olhe para todas as regiões, que olhe para a Zona Sul, mas que olhe para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para a Baixada, para Niterói, para São Gonçalo, para o interior do Estado. Eu quero ser um governador que priorize de fato a educação, resgate os CIEPs do Brizola, que melhore a saúde. O seu tempo, candidato, obrigada. 1 minuto para a sua réplica, candidato Crivella. Eu fico imaginando realmente o que você sentiu e milhares de pessoas, porque nós nunca, no Estado do Rio de Janeiro, seremos capazes de pagar o capital humano que recebemos do Nordeste. Eu mesmo, meu nome é Marcelo Bezerra Crivella, meu avô foi um retirante, veio para cá, trabalhou em São Cristóvão, construiu sua família, construiu seu lar. Não há uma obra de construção civil, não há um empreendimento de vulto na minha terra que não tenha o suor, o sangue, talvez as lágrimas de muitos nordestinos. Eles merecem todo o nosso respeito e é com tristeza que vejo que a maioria deles, muitos deles, hoje vivem em favelas, com negros, uma dívida histórica do meu Estado que nós temos o dever de pagar. Sua tréplica, candidato, mais 1 minuto. Eu acho que era importante o candidato Pezão se pronunciar, porque foi um programa de rádio da candidatura dele, um programa desrespeitoso. Mas eu, senador Crivella, ainda bem que o TRE está agindo com pulso firme aqui, porque eu falei também dessa campanha suja dos telefonemas, mas são campanhas difamatórias. Foram milhões de telefonemas, não foi 1, 2, 3 telefonemas, milhões de telefonemas. Mas nós vamos por um outro caminho. Eu, sinceramente, esse Rio de Janeiro que foi palco das manifestações de junho, quer um outro caminho na política. Esses nomes que estão colocados aí, que já participaram do governo, a candidatura do Garotinho e a candidatura do Pezão, para mim, representam a mesma coisa, a velha política do Rio de Janeiro, e é um novo caminho, um caminho com mais democracia, com mais participação, um governador que dialogue mais e que mude as prioridades, investindo em educação, saúde
e na melhoria do transporte público. Obrigada, candidatos. Vamos ao sorteio. O próximo a perguntar é Tarcísio Mota, que só pode perguntar para o candidato Antony Garotinho. Por favor. Que bom, era realmente a minha primeira opção. Garotinho, você governou o estado do Rio de Janeiro por 4 anos. Sua esposa por mais 4. Nesses 8 anos, a favela da Maré teve diversos direitos negados cotidianamente. Segurança, saúde, saneamento, educação. Agora, recentemente, o TRE apreendeu cestas básicas, remédios, talões de cheque cidadão vinculados à sua campanha na mesma favela da Maré. Você não acha isso uma afronta à democracia? Antony Garotinho tem 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, Tarcísio, o TRE apreendeu dentro de uma associação de moradores o meu material de campanha. Eu não sou responsável pelo que está dentro da associação de moradores. O cheque cidadão já acabou desde o início do governo do Cabral e do Pezão. Tem 7 anos. O programa foi extinto. Eu não sei o que estava fazendo material antigo lá. Agora, depois disso, eu fui candidato a deputado federal. Consulte as urnas da Maré. Eu tive mais votos do que todos os candidatos somados a deputado federal dentro da Maré, porque eles reconheceram que eu fiz os Jovens pela Paz, com os Jovens da Maré, inclusive um deles hoje é um expoente da música, Naldo, foi garoto do Complexo da Maré, que eu tirei do tráfico de drogas. A monitora dele é a presidente da Associação de Moradores que você está se referindo, a Janaína. Foi monitora dele dos Jovens pela Paz. Então, o povo da Maré me conhece muito bem. Ali, nós fizemos um programa chamado Cheque Cidadão, que eles extinguiram também, que nós vamos voltar. Vamos voltar com o programa Leitinho Saúde. Vamos voltar com todos os 60 programas sociais que o governo elitista, antipovo, discriminatório de Sérgio Cabral e Pezão fizeram no Rio de Janeiro. Governaram por uma elite e colocaram o povo de lado e pensam que agora, com dinheiro, podem comprar o voto da população. Tarcísio Mota, 1 minuto. Pois é, Garotinho, você sabe aquilo que caracteriza um mentiroso profissional? É acreditar na própria mentira, muitas vezes. A favela da Maré passou 8 anos sem ter saneamento, sem ter educação, sem ter saúde de qualidade. Ali ao lado tem a Estação da Alegria, que é uma estação de tratamento de esgotos, enquanto o esgoto da Maré continua correndo a céu aberto, porque o governo, inclusive, do seu pupilo, Sérgio Cabral, também não fez nada disso a respeito. A favela não é lugar para a gente comprar voto. A favela não é lugar para a gente manter essa velha política de um coronelismo disfarçado de assistencialismo. A nova democracia, a nova política, a democracia por inteiro, é aquela que entende que a favela, que a periferia, são espaços constitutivos da cidade, fazem parte do Estado e precisam ser ouvidos. Nós, do PSOL, vamos fazer política com os moradores da favela. Nós vamos garantir direitos. Nós somos contra esse coronelismo disfarçado de assistencialismo que marca a velha política de vocês, do Cabral e do Pezão. Por favor, candidato, 1 minuto para a sua tréplica. Sabe qual é o pior político? Aquele que esquece de olhar os seus próprios defeitos. Quem vê o deputado Tarcísio falando, pensa que o pessoal é uma santidade. Esquece, por exemplo, que a deputada Janira, colega dele do PSOL, está na comissão de ética respondendo por desvio de verba dos seus próprios funcionários de gabinete. Esquece que o prefeito pior avaliado do Estado, que saiu corrido da prefeitura e foi pedir ajuda para não ser caçado, é o prefeito de Itaocara, único prefeito do PR do Estado, do PSOL do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Tarcísio fala assim como se ele fosse um santo, uma pessoa pura, como se no partido dele só houvesse anjinhos. Tarcísio, falar é diferente de governar. Um dia você vai ter essa experiência. Obrigada, candidatos. E o último a perguntar, obrigatoriamente, é Luiz Fernando Pezão, que deverá dirigir a sua pergunta a Tarcísio Mota. Professor Tarcísio, o Estado precisa cada vez mais se desenvolver economicamente. Nós conseguimos atrair empresas, gerar empregos, como nunca na história desse Estado. Como o senhor pretende fazer, se estiver à frente do governo, para gerar mais emprego no nosso Estado? Candidato, 1 minuto e meio.
É bom esclarecer ao eleitor, né, ao telespectador que está em casa, que eu não sou nenhum santo, eu sou uma pessoa que vivo do meu trabalho, sou um professor do Colégio Pedro II e tenho muita honra de fazer parte do Partido Socialismo e Liberdade, de Marcelo Freixo, de Chico Alencar, de Jean Willis, de Renato Cinco, de Eleomar Coelho e de tantos outros. Né? E não é o erro dos outros que tem que justificar o nosso erro e as pessoas têm que responder por aquilo que fazem da sua vida pública.